Bom dia, gente. Ô Luiz, tira o seu microfone aí, só para o áudio não voltar. Beleza. Então, ó, hoje o que eu tenho para falar para vocês é sobre o Teorema de Wiesen. Então, como eu estava falando, é dar continuidade ao que foi a aula passada. Na aula passada foi sobre coloração de arestas, foi a primeira aula sobre isso, né? E eu apresentei para vocês a definição, né, de uma coloração de arestas. O que é uma coloração de arestas, então, o que é uma coloração própria, o que é uma coloração ótima, que não necessariamente é própria, né? É, a gente viu conceitos de melhoria de uma coloração, né, que tinha a ver com o número de cores que eram representadas em cada vértice. Então, a gente também viu conceitos de cor ser representada, cor estar livre também, né, da mesma forma. A gente viu também alguns lemas que foram importantes naquela aula e vão ser importantes aqui também. Teve um, por exemplo, que era uma implicação de ser um ciclo ímpar. Vocês lembram disso? Olha, Edmundo. Bom dia, Edmundo. A gente viu então esse lema, né, que era uma cor em um vértice que não era representada e uma outra cor que era representada pelo menos duas vezes, né? Então, se você tinha isso, a consequência é que o subgrafo induzido por esse vértice que tinha essa relação dessas duas cores, né, uma não aparece e outra cor aparece duas vezes, o subgrafo que tinha como esse vértice presente, então era um ciclo ímpar, né? Então, isso foi um resultado muito importante lá, que a gente provou, inclusive, que grafo bipartido, ele é classe um. Então, usando esse lema, e aqui vai ser importante também nesse teorema de Wiesen, tá? Então, outro conceito que a gente viu foi isso, né? Grafo ser classe um, classe 2, né? Então, vocês lembram, né, da relação que tinha, né? O grafo, ele é classe um quando o índice cromático, né? O índice cromático, então, é o menor número de cores para colorir as arestas do grafo propriamente. Então, o índice cromático é pelo menos deltão, né? E é no máximo deltão mais um. Hoje o que eu quero provar é o teorema de Wieser, que diz justamente esse deltão mais um, né? De ser uma coloração de arestas própria no máximo, o que linha, né? O que linha, ele é no máximo deltão mais um. Isso que define os grafos classe 2. Mas a gente viu também outro resultado antes disso, né, que era uma desigualdade em relação ao índice cromático, né, que era limitado inferiormente por deltão, isso vocês já tinham já entendido, a gente já tinha argumentado o porquê disso, né, e era limitado superiormente por m, né, o número de arestas. Mas a gente viu que isso não era legal, né, porque ficava muito distante, né, poderia ter exemplos aí que o limite inferior estava cá embaixo, o limite superior, o número de arestas lá em cima, né. Então, não é tão forte esse resultado, né? E aí, daí que vem o teorema de Wieser, né? Que é tentar deixar cada vez mais próximo o limite inferior do limite superior. Então, hoje o que eu quero fazer é bem rapidinho, é só provar esse teorema de Wieser, tá? O teorema de Wieser, então, diz que o que linha, ou seja, o índice cromático de um grafo, e índice cromático, né? Eu acabei de falar, né? Mas só reforçando, é o menor número de cores para colorir propriamente as arestas do grafo, né? Propriamente significa que você não tem arestas adjacentes recebendo a mesma cor, né? Isso que é uma coloração própria, beleza? Então a gente diz que o menor número de cores ele é ou é deltão ou é deltão mais um. Então a gente viu na aula passada, né, que é pelo menos deltão, né? Então isso foi um limite inferior. Então basta a gente mostrar que o limite superior é deltão mais um, certo? Porque tu vai estar entre esses dois valores então, ou vai ser deltão ou vai ser deltão mais um, beleza? É... Bom, a gente viu também exemplos lá, né, de coloração. A gente viu, né? A gente viu na aula passada um exemplo que nem todo grafo era deltão, né? O número de cores dele nem sempre é deltão. Lembram disso?
que o índice cromático do grafo lá era 4, não era 3, o deltão do grafo era 3. Então, quando a gente tem um resultado que é limite inferior, por exemplo, deltão, aqui a gente não está dizendo que todo grafo tem coloração igual a isso, né? Pelo menos isso, pode ser que seja maior. Quando a gente mostra que ele é no máximo deltão mais um, isso é só o limite superior. A gente não sabe que tem grafos que têm índice cromático exatamente igual a isso, quando a gente estabelece esses limites, né? Nem aqui, nem aqui. Mas na aula passada a gente viu exemplos de grafos que têm índice cromático igual a deltão, por exemplo, o caminho, né? O primeiro exemplo que eu apresentei lá na aula foi um caminho, e o índice cromático é 2, então batia no deltão, mas depois eu apresentei um outro gráfico que o índice cromático não era deltão, mas era deltão mais um. A gente argumentou lá do porquê. Então, aqueles dois exemplos lá da aula passada foram exemplos bem pequenos, bem simples, mas que diz muita coisa. Diz a gente que, de fato, tem grafos que são classe 1 e tem grafos que, de fato, são classe 2. Beleza? Então, aqui é a classe 1, aqui é a classe 2. Quando o índice cromático é igual ao deltão, classe 1. Quando o índice cromático é igual ao deltão mais 1, é o classe 2. Beleza? Então, mas na verdade esse teorema só se refere aqui agora a esse limite superior, tá? Esse eu quero provar. Então, bom, é uma demonstração que ela é um pouquinho longa, então eu vou falando, se vocês não forem entendendo, vocês me falam, tá? Que aí a ideia é eu parar e voltar e a gente rever isso, beleza? Mas vai ser uma demonstração por contradição, tá? Ou seja, a contradição é que a gente vai assumir, então, que o índice cromático ele seja no máximo, ele seja pelo menos deltão mais um. A gente só quer demonstrar isso, né? A gente abstrai esse resultado, tá? Esquece esse resultado. A gente só quer mostrar isso aqui, tá? A gente só quer mostrar que o índice cromático ele é no máximo deltão mais um. Então, assumindo por contradição, a gente diz que o índice cromático seja a negação disso, ou seja, maior do que o deltão mais um, tá? Apesar do índice cromático ser maior do que delta mais um, existe uma delta mais um coloração, sendo que essa coloração não é própria, tá? Então é ela que a gente vai tomar. Uma delta mais um coloração ótima de G. Então, mas se é delta mais um e eu estou assumindo que o índice cromático é pelo menos delta mais um, ops, é maior do que o delta mais um, é maior do que isso, então se eu pegar uma delta mais um coloração é porque ela não é própria. Beleza? Mas existe alguma aí que não é própria e é ótima. O conceito de ótimo é o que eu estava falando isso no início. É quando você não consegue melhorar aquela soma da aparição das cores em cada vértice. Lembram de representação de cor que eu falei na aula passada? Aquele Czinho de V? Arnaldo lembra, os demais também? Lembro sim. Beleza. Então, você toma uma deltão mais um, que, claro, não é própria, porque a gente assumiu que é mais do que isso que é necessário para ser próprio, e é ótimo, ou seja, não admite uma melhoria. Beleza. Bom, aí a gente vai ter uma consequência disso, dessa linha só que eu escrevi, que é muito a ver do lema que tinha na aula passada, que é o seguinte. Então, pega um vértice aí, que o número de cores que é representado nele é menor do que o seu grau. Vocês concordam que existe um vértice que satisfaz isso? Nessa deltão mais uma coloração? Tem a justificativa disso logo depois, mas eu estou tentando conversar com vocês aí. Existe um vértice que o número de cores que está sendo representado nele é menor do que o seu grau. Por que que existe esse vértice? Qual é o grau do vértice? É o D de U, tá? Esse é o grau dele. E o C de U é o quê? É o número de cores nessa deltão mais uma coloração que você pegou,
que está sendo representado nele. Mas aí ele tem duas cores, ele tem pelo menos, quer dizer, as cores não são todas diferentes. Por que que não são todas diferentes? Pois é, você falou que ela é ótima, mas ela sendo ótima, ela pode ser... Ótima. Ótima significa não ser possível ter uma melhoria. Mas não quer dizer que ela é própria. É o que eu estava dizendo, ela não é própria. Mas aí que tá. Como ela é... A própria também é ótima. A própria também é ótima. Mas qual é o índice cromático desse grafo aí? Delton mais um. Não, não é não. Aqui, ó. A gente supôs que ele é maior do que o delta mais um. Ah, tá. Então é por isso. A gente supôs que a gente quer mostrar que ele é menor ou igual do que o delta mais um. Então, a gente assume que não seja isso verdadeiro. Se isso não é verdadeiro, então é porque o índice cromático é maior do que delta mais um. Ou seja, o menor número de cores para você propriamente colorir as arestas do grafo é maior do que delta mais um. Mas além disso, sabendo disso aqui, que é isso aqui, você pega uma delta mais uma, que seja ótima, ótima que não dá para melhorar, mas mantendo a delta mais uma coloração. Talvez seja bom retornar aqui uma coisa, deixa eu, para talvez relembrar um pouco vocês disso. Deixa eu voltar aqui na aula 13. Vocês estão vendo o quê? Pera aí. Vocês estão vendo vocês mesmo? É, né? Isso. Tá. Tá, agora vocês estão vendo os slides aqui, né? Sim? Estamos vendo a gente de novo. Tá, agora vocês estão vendo os slides. Isso, esses são os slides da aula 13, tá? Da aula passada. Então, deixa eu relembrar aqui. Em algum momento eu coloquei um exemplo que aparecia, não, acho que é depois. Quando eu defini esse conceito de ótimo para vocês. Aqui. Aqui. Bom, deixa eu voltar aqui. Aqui. Tá? Então, olha aqui, Luiz. E os demais também. Ó, uma K-coloração é uma melhoria de uma outra que também é K-coloração, então o número de cores vai ser o mesmo. Eu só estou vendo se esse número vai associar uma coloração melhor do que a outra. Quando a soma das cores que são representadas em cada vértice é maior do que o da outra coloração. Aqui o exemplo, ó. Vamos olhar o exemplo. As duas colorações aqui não são próprias, beleza? Aqui, por exemplo, tem a aresta roxa que é representada em um vértice e as arestas são adjacentes. Aqui é a mesma coisa, beleza? Então, as duas colorações não são próprias. Mas essa daqui, a da direita, é uma coloração que não é própria, mas além disso ela é ótima, mesmo não sendo própria. Porque não existe nenhuma outra coloração para esse grafo cuja soma das cores representadas em cada vértice seja melhor do que essa. Lembra? Na aula mesmo eu fiz as continhas aqui. Professor, esse C tem algum nome?
Não, esse C é o número de. Eu digo que ele é o número de cores que é representado naquele vértice. O Sim. C de V, né? Mas não Então, tem nenhum nome especial, não né? tem nenhum nome de um parâmetro assim. Cadê? Como é que eu. Isso tá cá em cima, né? Enfim, o jeito que eu escrevo aqui é assim: é o número de cores que é representado naquele vértice. Beleza. Tá? Entendeu, Luiz? Entendi sim. Agora eu vou voltar para a aula. Windows. Cadê a aula? Eu fechei. Caramba, eu fechei. Ah, não fechei não. Tá aqui. Windows. Pronto. Aí agora vocês estão vendo a aula de novo? Sim, sim. Tá. Então vamos voltar. Então, ó, para que fosse próprio, deveria ter mais do que Dalton mais um. Mas aí existe uma Dalton mais uma que não é própria, que é ótima, é ela que você vai tomar. Beleza? Então, vai existir ali um vértice que o número de cores que é representado nesse vértice é menor do que o seu grau. Por quê? É isso que eu estava perguntando. Uma consequência que existe de uma coloração ser própria é que o número de cores que é representado em cada vértice é igual ao seu grau. Na aula passada tinha isso. Uma coloração é própria se e somente se o número de cores que é representado em cada vértice é igual ao seu grau. Mas aqui, nesse caso aqui, você pegou uma coloração que não é própria, porque para ser própria tinha que ter mais do que deltão mais uma. E você pegou uma deltão mais uma coloração. Você pegou menos do que o próprio exigiria. Entendeu? Então, tem um vértice ali que o número de cores que é representado é menor do que o seu grau. Por quê? Porque você tem ali duas arestas que vão naquele vértice que tem a mesma cor. Porque não é próprio. Por não ser próprio, então você tem uma repetição de cor ali num vértice. E se você tem uma repetição de cor num vértice, na verdade o número de cores é menor do que o seu grau. Porque aquela cor que está em duas arestas, pelo menos, vai ser contada uma vez só. Então você não vai ter a correspondência de uma cor para uma aresta. Entendeu? Então existe porque essa coloração não é própria. Beleza? Então, beleza. Aí tá. Existe esse vértice. E agora? Então, existe uma cor I0 em que I0 não é representada, porque a gente está olhando uma deltão mais uma coloração. E o grau dele é, no máximo, deltão. Então, dessas deltão mais uma cores que existem ali, nessa coloração aqui, uma cor não é representada em U. Porque você teria que ter, no máximo, deltão cores. Mas a gente viu que isso aqui é uma deltão mais uma coloração. Então, dessas deltão mais uma, e o grau dele é no máximo deltão, tem uma cor aí que não está sendo representada em U. Essa cor que a gente chama de I0. Beleza? Além disso, existe o I1 que é representado pelo menos duas vezes, porque a coloração não é própria, e é o que está escrito aqui, ó. Isso daqui implica isso. Entenderam? Tá? Então vamos lá, muita calma. Ó,
voltando do início, a gente está assumindo que o índice cromático seja maior do que Dalton mais 1. Então, o menor número de cores para você propriamente colorir as arestas desse grafo é maior do que Dalton mais 1. Aí, beleza. Aí, o que você faz? Deixa isso quieto. Pega uma Dalton mais 1 coloração. Ótima. Como você pegou essa Dalton mais 1 coloração, você sabe que ela não é própria. Que eu acabei de falar que para ser própria é maior do que Dalton mais 1. Pegou uma Dalton mais 1, não é próprio. Como não é próprio, tem alguma cor que se repete em um vértice. Porque é isso que define não ser próprio. Então, existe esse I1, que é justamente essa cor que aparece pelo menos 2 vezes em U. Além disso, tem uma cor que não aparece em U também. Porque você pegou uma Dalton mais 1 coloração. E o grau do vértice, ele é no máximo deltão. Então, dentro desse mundo aí de deltão mais 1 cores, você vai usar um pedacinho dele só, porque é no máximo deltão, vai sobrar pelo menos um lá. Beleza? Então, você tem esses dois resultados aqui. Tá. Então, você pega duas arestas, que é U é esse vértice aí que a gente está olhando, né? A cor I0 e a cor I1. Repara que a cor I0 não aparece em U, tá? Então, ó, a cor I0 não é representada em U, tá? E aí você vai... E a gente viu que tem uma cor I1 que é representada pelo menos 2 vezes ali. Beleza? A cor ser representada pelo menos 2 vezes significa que tenha pelo menos 2 arestas ali que recebem a cor I1. Então, é isso que a gente vai chamar UV e UV1 são arestas que possuem a cor I1. Tá legal? É disso daqui, ó. O I1 aparece 2 vezes ali, pelo menos 2 vezes. Então, são essas duas arestas aí que tem a cor I1, tá? Bom, agora vamos olhar V1. Repara que U é o que a gente estava olhando antes. Aí você tem UV, em que essa aresta UV recebe a cor I1, e UV1, que é uma aresta que também recebe a cor I1. Aí você olha o grau de V1, desse segundo vértice aí, tá? Então, olhou o grau de V1, você sabe que o grau dele é no máximo deltão. Então você sabe também que é menor do que deltão mais 1. E caiu o Anderson de novo. Então, você sabe que o grau de V1 ele é menor do que deltão mais 1. Então, necessariamente, alguma cor dentre essas deltão mais 1 cores não é representada em V1. Beleza? Pelo mesmo argumento que a gente viu no caso anterior. Além disso, essa cor que não é representada em V1, ela tem que ser representada em U. Vai ter um desenhozinho que vai ser melhor para vocês enxergarem isso, mas estão entendendo o que está escrito? O que eu estou tentando explicar aqui? Eu não entendi por que o I2 é representado em U. Ah, é isso que a gente vai ver agora, tá? Mas entendeu até aqui que existe uma cor I2 que não é representada em V1? Sim. Ok. Agora, essa cor que não é representada em V1, ela tem que ser representada em U, porque senão você pode fazer o quê? Como ela não é representada em V1, nenhum vizinho dela tem a cor, ela tem a cor I2. Então, você poderia muito bem colocar ela nessa aresta UV1,
e isso acarretaria uma melhoria na coloração. Lembra que a coloração era ótima? Você poderia pegar esse I2, que você viu que I2 não é representado em V1. Agora, se ela também não é representada em U, você tem essa aresta aí, U, V1, que poderia receber I2. Talvez antes de eu chegar no desenho lá, talvez seja melhor eu desenhar aqui com vocês. Deixa eu mudar aqui, talvez. O que vocês estão vendo? Ah, vocês estão vendo aqui os slides, né? Então, deixa eu aumentar aqui o tamanho. Então, ó, isso daqui é U, tá? Esse é o U. Aí tem UV, UV1. Então aqui vai ser o V. E aqui o V1, tá? Então, os dois possuem a cor I1. Não vou pôr a cor I1 aqui não, vocês entenderam, né? Eles têm a cor I1 nessa deltão mais uma coloração. Aí, vamos olhar agora o V1. É o V1 que a gente está olhando. Como a coloração usa deltão mais uma, e o grau dele é menor do que o deltão mais um, né? Claro que é menor do que isso. Então, tem alguma cor I2 que não é representada aqui. Então, existe aqui os vizinhos dele. Tem os vizinhos do V1 aqui, tá? E aí, essa cor I2, ela não aparece aqui. Ela não está aparecendo aqui, ok? E aí, o que a gente está dizendo, então, é que com certeza ela aparece aqui, em U. Então, o I2 é uma cor que ela aparece em U, em alguma outra aresta. Porque se ela não aparecesse aqui, se não aparecesse essa cor aqui, na vizinhança de U, em algum lugar, o que a gente poderia fazer? Isso daqui é a cor I1. Isso daqui é a cor I1. Se o I2, como a gente já entendeu que ela não aparece aqui, se ela também não aparecesse aqui na vizinhança de U, você poderia trocar isso aqui, tirar o I2 e tirar o I1, colocar o I2. Poderia colocar ela aqui. Porque aí teria mais uma cor, né? Perfeito. E aí teria mais uma cor sendo representada em U e também em V1, e isso acarretaria numa melhoria. Mas a gente pegou uma deltão mais uma coloração que ela é ótima. Entendeu? Então, I1 é representado aqui em UV, I1 é representado aqui em UV1, I2 não é representada em V1, mas I2 é representada em U por alguma outra aresta. Então tem alguma outra aresta aqui, vizinho de U, que recebe I2. Recebe essa cor que não é representada em V1. Beleza? Entendeu, Luiz? Entendi. Tá. Então, a gente tem isso aqui, né? Que, repara, tá, eu não vou repetir, né? Vocês entenderam, né? Então, caso contrário, obteríamos uma melhoria na coloração ao pôr I2 em UV1, contrariando a coloração tomada a ser ótima. Então, por isso que a gente pegou uma coloração ótima, porque a gente sabe que existe, tá? Aí, beleza. O que a gente faz agora? Da mesma forma, esse processo ele vai se repetir, ó, porque, ó, então existe uma aresta, o V2, com a cor I2, perdão. Então, aqui era V, aqui é V1, esse cara aqui vai ser o V2.
Então, isso aqui recebeu o I1, né? Isso aqui também recebeu o I1. Esse aqui recebeu o I1, esse aqui recebeu o I1. Então, esse aqui recebeu o I2. A gente sabe que existe isso. E a gente só chamou vocês no V2 desse vértice aí. Tá? O que existe em relação a V2? A ideia aqui é aproveitar essa mesma construção, entendeu? Então, é um processo em cadeia que vai ter a mesma sequência de resultado. Então, existe uma aresta UV2 com a cor I2. Então, de novo, por esse mesmo argumento do caso anterior, o grau desse cara é menor do que deltão mais 1. Eu estou colocando menor do que deltão mais 1 porque a gente está considerando uma deltão mais 1 coloração. Tá? Então, existe alguém aí com grau menor do que o deltão mais 1. Quer dizer, todo mundo tem grau menor do que o deltão mais 1. Então, como o grau desse V2 também é menor do que o deltão mais 1, de novo, existe uma outra coloração, uma I3, que não é representada em V2. E vocês concordam, pelo mesmo argumento que no caso anterior, o I3, ele é representado em U, pelo mesmo caso anterior. Concordam com isso? Concordo. Então, repara que isso aqui é a mesma sequência de ideia que vai se aproveitar para os casos seguintes. Então, ó, o I2, ele é representado em V2, certo? E existe uma cor I3 que não é representada em V2. Além disso, então, ó, o I2, ele é representado ali em V2, né, na cor de UV2. Então, o V2 recebe I2, tá? I3 não aparece em V2. E, além disso, o I3 é representado em U. Então, repare que isso é um processo bem algorítmico. Entenderam os índices aí? Então, ó, vou repetir. O V2 recebe a cor V2. Perdão. O V2 recebe a cor I2, tá? V2 não recebe a cor I3. Além disso, o I3 ele aparece em alguma outra aresta ali em relação a U. Então, ele é representado em U. Entenderam a relação dos índices aí? Entendi sim. Entendeu? Bianca, Arnaldo, Edmundo, Gabriel. Professor, então esse I3 ele está representado em V1, né? Está representado em quem? Em V1, o I3. Em alguma outra, não necessariamente em V1. Tá. Tá? Então, isso daqui, ele vai gerar uma repetição aí. Talvez a gente vai voltar em algum momento. Mas não, a gente não sabe quando. Mas existe alguma aresta, o V3 com essa cor I3. Tá? Então, repara que esse procedimento aqui, ele segue essa mesma estrutura. A gente vai para o próximo. Ah, o próximo tem uma cor que não aparece lá, mas ela aparece em algum outro lugar. Pode ser que retorne, mas em algum momento é isso que a gente vai fazer. Ela vai retornar, mas é um processo que vai andar, tá? Então, o esquema é o seguinte, continuando esse procedimento, há uma sequência de vértices, V1, V2, assim por diante, e uma sequência de cores, I1, I2, assim por diante, que tem o quê? O VJ recebe a cor IJ, é o que eu estava falando. O V2 recebe a cor I2. O I3, que no caso é o IJ mais 1, não é representado em V2.
Lembra? O I3 não é representado em V2, assim como o VJ mais 1 não é representado em VJ. Beleza? Tá legal? Então, isso aqui é o processo que vai dar continuidade a isso daqui. Essas satisfações aqui. Satisfações existe? Acho que existe, né? Enfim, que vai gerar essas sequências aí. A aresta que está aqui com uma cor, essa cor tem uma cor que não é representada, mas ela aparece em U no passo seguinte. Então, agora sim a gente vai ver esse lance da repetição. Ó. Como o grau de U ele é finito, então tem algum inteiro L aí, algum menor inteiro, em que para algum valor de K, você vai ter que a cor seguinte vai ser já de algum anterior. Então, você vai ter que essa cor, o IL mais 1, vai ser igual ao IK. Já vai ter sido usado ali anteriormente. Tá? Então, aqui tem um esquema que vai associar isso aqui pra gente. Então, ó. Eita, ficou muito caidinho aqui. Pô, só agora eu fui ver, foi mal, gente. Ah, não, tá aqui. Ah, foi só. Bom, tá feio, mas vocês estão entendendo, né? Ah, caramba, não gosto de coisa assim. Aqui. Ah, vai assim mesmo. Então, a sequência é a seguinte, ó, U, V, U, V1, U, V2, assim por diante, né? Então, esse I1, ele aparece tanto em V quanto em V1. Agora, o I2, ele não aparece em V1, mas ele aparece em U, então ele aparece numa aresta V2, e assim por diante. Vai ter algum momento que você vai ter esse L em que a cor seguinte desse L já vai ter sido usada anteriormente. Beleza? Então vai existir esse cara. Porque é finito o processo. Você não tem como sempre ir para frente. Em algum momento você vai ter que voltar. Então você está aguardando esse cara aí. Tá? E aí, para que a gente está fazendo isso? Por que a gente está olhando esses casos aí em relação ao U? Agora vai vir um processo de recoloração, mantendo ainda uma delta mais uma coloração ótima. Tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então a gente vai fazer a seguinte recoloração no gráfico. Repara que aqui são as cores, tá? Então o U vai receber o UV. Opa, de novo deu ruim. Aqui, ó. O UV recebeu o I1 e o V2 recebeu o V1 recebeu o I1, o V2 recebeu o I2 e assim por diante. A gente vai manter a gente vai recolorir, ou seja, a gente vai ter uma outra deltão mais uma coloração que vai ser ótima da mesma forma que é a seguinte. Então, para todos os vértices que eles vão de I1 até esse V1 até o VK-1, né, que é onde não foi repetido, a gente vai assumir uma nova recoloração, que é somente ir para um a seguir, tá? Então, repara que esse K ele vai ser repetido aqui na frente, no L mais um, vai ser repetido. Mas o anterior dele, do início até o anterior, não vai ser o primeiro a ser repetido. O primeiro vai ser repetido é esse IK. Então, daqui do primeiro, do V1 até o K-1, a gente dá uma nova cor, que é justamente o I mais 2. Repara que o I mais 1, perdão, o I J mais um. Isso. I, J mais um. Então, o I1 vai receber o I2. Repara que o I2 não aparecia aqui em V1. Então, a gente não está mudando o número de cores a serem representadas em V1. Porque o I2, ele não aparece aqui. Então, a gente coloca o I2 aqui. O I3, ele não aparece aqui. Então, a gente põe ele aqui. A gente faz isso até o IK-1. Dá uma cor, uma a mais ali. Tá? Repara que a cor que se repetia, esse I1, agora você tem um IK que está se repetindo aqui.
O I1 ainda está aparecendo. Então, você ainda tem do I1 até o IK-1 aparecendo aqui. Então, você está recolorindo sem mudar a otimalidade nessa coloração. Esquece esse pedaço aqui em cima por enquanto que eu fiz. Mas repara que eu só fiz essa recoloração aqui. Tá? Do I1 até o IK-1, aliás, do segundo I1, né, que o primeiro era do UV, você não mexe nele. Mas do UV mais 1 até do UVK-1, você dá essa nova recoloração, dando um índice a mais ali. Tá? Então, dada essa recoloração nesse pedacinho, a gente analisa esse subgrafo que fica em relação ao vértice U. Repara que no vértice U, você tem agora esse IK aparecendo 2 vezes no U. Então, além disso, a gente tinha que o I0, ele não era representado aqui em U. Lembra da hipótese inicial? No início da demonstração, a gente tinha que o I0 não aparecia, o I0 não era representado e o I1 era representado 2 vezes. Isso foi a hipótese inicial do nosso problema. O início da hipótese da contradição aqui, ó, o I0 não é representado em U e o I2 é representado 2 vezes. Então, o I0 não aparece em nenhum daquela aresta daquele leque ali. Em nenhuma das arestas daquele leque que eu fiz ali, o I0 aparece. O I1 aparece 2 vezes. Então, esse I0, ele necessariamente vai aparecer aqui. E aqui também. Porque se o I0 não aparecesse aqui, e como ele não aparece aqui em U, você poderia usar o I0 aqui e obteria uma coloração melhor. Da mesma forma aqui. Tá? Então, repara que U tem uma cor IK, que ela aparece 2 vezes, pelo menos 2 vezes, né? Além disso, você tem uma cor I0 que não aparece em U. Ou seja, isso dá justamente a hipótese do lema que a gente viu na aula passada. Então, isso aqui necessariamente é um ciclo ímpar. Nesse subgrafo induzido pelas duas cores IK e 0, onde a cor onde em U aparece a cor IK 2 vezes e não aparece a cor I0. Então, o subgrafo induzido pelas cores EK, IK e I0, pelo emparelhamento, que tem um vértice U, é um ciclo ímpar por conta do que a gente provou na aula passada. Então, agora eu vou retornar um pouco ao que está escrito aqui. Então, a recoloração, né, é indo do UV1 até o UVK-1, que é esse pessoalzinho daqui, você recolore com o IJ mais 1. Então, o que era I1, você põe I2. O que era I2, você põe I3. Assim por diante até o IK-1. O que era IK-1, você põe IK. Tá? Então, essa coloração continua sendo uma delta mais uma coloração ótima. A gente não piora pelo argumento que eu acabei de falar aqui, ainda há pouco. Lembra? Porque o I2, ele não aparece em V1, então você pode pôr ele ali substituindo por I1, você não vai piorar no número de cores que aparecem ali. E da mesma forma para os outros. Tá? Ops. Então, como a gente viu na aula passada, o subgrafo que é induzido por I0 e IK, que contém um vértice U, ele é um ciclo ímpar. Tá? Ele é um ciclo ímpar. A gente está olhando uma 2 coloração com o I0 de cor, o IK de cor, em que tenha o vértice U, onde o IK é representado 2 vezes ali em U, e o I0 não é representado em U. Então, a gente provou na aula passada que isso daqui é um ciclo ímpar. Ok?
Então, o que eu falei do processo de recoloração, antes de aparecer aqui a escrita, foi para argumentar essas poucas linhas aqui. Tá? Então, isso foi uma primeira recoloração. Foi uma primeira recoloração. Entenderam? Estão acompanhando o que eu estou falando? A Nau está acompanhando. Tá, eu vou continuar. Vocês me retornem, o Edmundo também, tá? Eu vou continuar agora. Então, isso foi um primeiro passo nessa demonstração, é esse processo de recoloração. Agora, eu vou fazer um outro processo de recoloração, que é em relação a essas arestas aqui, tá? O meu intuito era ver que o que sobrou aqui nessa nova coloração, nesse pedacinho, era o ciclo ímpar. Agora vamos continuar. Agora é a segunda recoloração. A segunda recoloração vai ser em relação a essas arestas aqui, tá? Eu vou recolorir da seguinte forma. Para todas as arestas que vão de VK até o VL-1, a gente recolore exatamente tal como no caso passado, que dá uma cor a mais ali. Então, a gente dá o que era IK, recebe IK mais 1. O que era IK mais 1, recebe IK mais 2. Assim por diante, até L-1. No UVL, a gente substitui pela cor IK, tá? Então, o processo é assim. Ó, e a cor UVL, a gente põe a cor IK, assim. Então, ó, daqui até a aresta anterior, a IL, a gente dá uma cor a mais. A gente passa para o seguinte, e a gente sabe que mantém ainda a coloração ótima aqui, porque da mesma forma como o IK ele aparece aqui, o IK mais 1 não aparece em VK, mas ele aparece aqui na frente. E o processo de recoloração é colocar o IK mais 1 aqui para cá, e você não vai perder a otimalidade nessa coloração, porque o IK mais 1 não é representado em VK. Então, você pode muito bem colocar o IK mais 1 ali. Assim como a gente pôde dar a recoloração nesse pedaço aqui, a gente pode aqui também. Então, o que a gente faz é, dada essa coloração aqui nova, esse H', essa nova coloração aqui que a gente deu, a gente vai fazer agora a recoloração para o que sobrou, mantendo a recoloração que você tinha até do V1 até o VK-1. Manteve. E o restante também. A gente só está mexendo aqui agora nessas arestas que estão incididas em 1, que vão de VK até VL, tá? Então, a recoloração vai ser de o VK até o VL-1, a gente dá o índice a mais. 1 a mais. Então, vai o que era K recebe K mais 1. O que era K mais 1 recebe K mais 2. Então, até que o penúltimo, né? O penúltimo aqui era o VL-1. Recebia a cor IL-1. Agora ele vai receber a cor IL. Tá? Mexeu até aqui. A última aresta, que é essa UVL, a gente dá a cor IK para ela. Beleza? Repara que a gente está dando a mesma cor que tinha aqui para cá. Essa cor IK, ela não aparece em IL, ela aparece em IL mais 1. Então, aqui você pode também substituir por IK sem aumentar, sem mexer na otimalidade daquela coloração. Ainda é uma coloração ótima. Por isso que a gente pegou aquele cara que se repetia, mas o cara que se repetia é o que vem após ele. É o IL mais 1 é o que se repete em IK. Então, você pode usar o IK aqui sem problema. Tá? Então, repara agora que o que você tem aqui, ó que bonito. Ó, isso aqui é IK, continua IK. Agora, IK, ele volta a aparecer aqui nessa nova recoloração. O VL tem a cor IK. O VK-1 tem a cor IK. Então, o I0 continua aqui. O I0, a gente não mexeu nessa recoloração aqui do que tinha para frente, para depois para fora, né?
para fora desse leque aqui. A gente não mexeu nele. Então, o I0 continua existindo aqui. E repara que, assim como tinha que ter um I0 aparecendo em VK, aparecendo em VK-1, também tem que ter um I0 aparecendo em VL. Porque senão, de novo, o I0 poderia aparecer aqui nessa aresta e teria uma coloração ótima, melhor do que essa. Então, implicaria isso aqui não ser ótimo, tá? Então, o I0 ele aparece tanto aqui em VK-1 quanto aqui em VL também. Repara que o U agora, nessa nova recoloração, você tem o IK aparecendo duas vezes aqui. Aparece aqui e aparece aqui. Então, o que é isso aqui? Assim como no caso anterior, esse subgráfico que está induzido aqui, com o vértice U, ele é um ciclo ímpar. Aqui é o processo de recoloração, tá? Então, beleza, recoloriu. Então, ainda assim, isso é uma deltão mais uma coloração ótima, pelo que eu acabei de falar, o argumento que eu falei. E isso daqui que sobrou é um ciclo ímpar. Beleza? Estão comigo? Estão comigo ou estão semigo? Fala aí, gente. Fala aí, fala aí, fala aí. Entendeu? 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 Entendeu o lance do ciclo ímpar? Olha que bonito aqui que ficou o ciclo ímpar. Tá acompanhando? Tá. Então, ó, aqui ficou um ciclo ímpar nessa primeira recoloração. Nessa segunda recoloração, eu mudei a cor, né? Então, aqui esse IK já não existe mais esse cara aqui é IK mais um, não existe ele. Mas aqui existe o IK daqui e aqui, tá? Isso aqui é um ciclo ímpar. Porque você tem o IK que aparece duas vezes em U, o I0 não aparece em U, então, pelo lema lá da aula passada, isso daqui é um ciclo ímpar. Porque nesse vértice U tem uma cor que aparece duas vezes e tem uma cor que não aparece. Tá, agora vamos enxergar a contradição no próximo slide. Olha só. Pô, vou deixar assim mesmo. Tá? Então, ó, vamos lá. Então, o que a gente nota? Ó, esse VK aqui, ele pertencia a H', a esse ciclo ímpar que tinha aqui nessa primeira recoloração. Concorda? Porque era nele que eu estava olhando as cores IK que aparecia, a cor IK que aparecia, tanto aqui quanto aqui. Beleza? Agora, vocês concordam que em H', ele tem que aparecer também? Aqui a gente concluiu, no slide anterior, que o subgráfico induzido pelo emparelhamento, né, IK e I0 era o ciclo ímpar, por conta do que a gente provou na aula passada. Só que uma observação que a gente tem que fazer aqui é que a coloração em I0, ela se mantém. E antes, ó, não existia um caminho que daqui, ó o caminho aqui. Existia um caminho que saía daqui, vinha para cá, fazia uma coisa estranha aqui, vinha, e chegava até aqui, por aqui. Repara que aqui continua ainda existindo esse caminho, que eu não mexi nas cores associadas a isso, então tem que ter ele também chegando até aqui. Só que eu acabei de provar que o subgrafo que é induzido pelas cores IK e I0, que possuem um vértice U, e a partir dali você faz o caminho que existem com eles, com IK aqui e IK aqui, era um ciclo ímpar, mas na verdade esse VK, ele continua existindo aqui no H', porque aqui eu não mexi, ó. Então continua tendo o IK, I0, vai ter o IK depois, o I0, até eu chegar em VK, vai continuar existindo isso. Então vai implicar o VK existir também em H', só que eu acabei de em H2', só que eu acabei de provar que H2' é um ciclo ímpar. Então não pode ter um vértice de grau 1.
repara que esse VK, ele vai ter grau 1, porque essa aresta aqui dele é o IK mais 1, não é o IK. Então, deu buraco, deu a contradição aí. Então, deu a contradição porque o VK, ele pertence a H2 linhas e ele tem grau 1, mas eu acabei de provar que isso que sobrou aqui era um ciclo ímpar. Então, com essas duas recolorações aí, você chegou no buraco aí. Ou seja, é porque lá o seu início estava errado, ou seja, o índice cromático não é maior do que deltão mais 1, ou seja, ele é menor ou igual a deltão mais 1. Entendeu? Acabou aí. Uma situação bonita. Entenderam? Luiz, Fala. eu acompanhei, mas eu fiquei com uma dúvida. Fala. Não pode ser um ciclo par? Não, porque a gente provou isso na aula passada. Não, eu estou falando nesse H2 linhas, não pode existir um ciclo par aí dentro que começa com U VK-1 e acabaria em VKU. Ah, aqui? Acabaria aqui. Isso. Então, não ciclo par, porque o ciclo par deveria fechar em U. E essa aresta não tem IK. Essa aresta é IK mais 1. Isso, mas O que a gente está botando de induzido aqui, ó, é o I0 com o IK, não é com o IK mais 1. Então, essa aresta aqui, ela não pertence a H2 linhas. Talvez seria bom até ter feito uma outra cor aqui para esse pedaço. Então, o que a gente está olhando é isso daqui, ó. Aqui, que vem para cá, 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 que vem para cá. A gente sabe que esse pedaço aqui é um ciclo ímpar. Agora, esse pedaço que vem para cá e que vem até esse VK é uma consequência um pouco do processo da primeira recoloração. Mas esse pedaço daqui, que eu saio daqui de U, venho por aqui, e termino em VK, ele não vai ser mexido. Agora, o que foi mexido é essa aresta aqui. Essa aresta aqui que passou a não ser mais IK, ela passou a ser IK mais 1. Então, essa aresta aqui, ela não aparece nesse H2 linhas. Então, não fecha um ciclo. Agora, esse caminho que existia daqui até aqui, aí sim ele vai ter em H2 linhas, porque a gente não mexeu nessa recoloração. A gente só recoloriu essas arestas aqui. A gente não mexeu aquilo lá de fora. Então, por um lado, que a gente argumentou que isso daqui é um ciclo ímpar, por outro lado, a gente argumentou que isso daqui tem um caminho também. Então, não pode ter um caminho e um ciclo ímpar ao mesmo tempo. Porque um caminho que, no caso, porque esse vértice VK, ele tem grau 1. Não tem como, então, você chegou até aqui, sair dele para continuar vindo para cá e fechar um ciclo ímpar. Mas então, é isso que eu ainda não consegui processar muito bem. Na primeira coloração, o VK fazia parte de um ciclo. Fazia, porque você tinha aqui em VK essa cor IK aqui em VK indo para U. Mas aí você não mudou as arestas. Então o VK continua fazendo parte de um ciclo. Não, eu mudei essa aresta eu mudei, ó. Essa aresta daqui, ela passou a não ter mais a cor IK, mas ela passou a ter a cor IK mais 1. Nessas arestas aqui que eu recolori no segundo processo. Pois é, mas ela continua existindo, não continua? Na outra coloração. Mas o que eu estou olhando para chegar na contradição, não é nessa primeira coloração só. É nessa segunda coloração. Então esquece a primeira coloração por enquanto. Esquece ela, tá? Pensa só nessa segunda coloração, em que essas arestas aqui você fez o que você tinha feito, você continua tendo aqui, tá? Continua tendo aqui. Agora, pensando aqui, esse pedaço aqui, ele é um ciclo ímpar. Isso. Isso aqui é um ciclo ímpar, tá?
Num ciclo ímpar, todo vértice tem grau 2. Sim. Mas você chega à sua conclusão que esse cara daqui, ele não pode estar nesse ciclo ímpar porque ele tem grau 1. Ele tem grau 1 porque, ó, essa aresta aqui, IK, aí ele retorna para a primeira coloração. Essa aresta aqui continua tendo IK ainda. Ela não foi mexida, então ela continua tendo em H2', porque está com IK. Essa aresta aqui, ela continua sendo I0, porque eu não mexi nelas na segunda recoloração. Continua tendo I0. Então vai ter um caminho que daqui eu não vou mexer, dessas arestas aqui, que vai fazer eu chegar até IK. Até VK, perdão. Até VK. Uhum. Então, esse caminho que existia daqui até aqui, ele vai continuar existindo daqui até aqui. Só que daqui, do VK para U, não existe mais essa cor K aparecendo. Porque você tirou ela e colocou a cor IK mais 1. Então, essa aresta ela não está em H2'. O que vai implicar, então, esse vértice, eu consegui chegar até aqui, mas eu não vou sair daqui. Ou seja, esse vértice vai ter grau 1. Porque eu consigo sair daqui e fazer um caminho que vem até aqui. Aqui eu não tinha um caminho, porque eu tinha um ciclo. Eu tinha um ciclo. Então, todo vértice aqui em H' tem grau 2. Todo vértice que tinha grau 2 aqui vai continuar existindo aqui. Menos o VK, porque o VK ele tinha grau 2 porque ele tinha uma aresta aqui vindo dele I0 e ele tem uma aresta saindo dele indo para U que é IK. Essa aresta IK mais 1 ela não existe mais nessa sua segunda recoloração. É uma aresta IK mais 1. Mas você ainda quer induzir o grafo por I0 e IK. E você provou que aqui era um ciclo ímpar. Porque, usando o lema da aula passada, você tinha a cor IK aparecendo 2 vezes e você tem a cor I0 que não aparece em U. Então, o subgrafo que está induzido por essas duas cores que contém o vértice U é um ciclo ímpar. Mas, além disso, por conta da primeira recoloração e como você viu que nessa segunda recoloração todos esses vértices aqui que eu coloquei com essa coisa em branco continuam se mantendo aqui, o VK pertence a H2' e o seu grau é igual a 1, porque o I0 continua tendo. O IK aqui que não tem mais, agora é IK mais 1. Então você tem um ciclo ímpar e você tem um vértice de grau 1. Então é isso aí que é a contradição. O ciclo ímpar, todos os vértices têm grau 2. Entendi. Então, o processo ok, você não quer combinar, aliás, você quer combinar um pouco as duas colorações e ver qual é o buraco aí, tá? O ponto a gente saiu de uma delta mais uma coloração que era ótima. A gente fez uma primeira recoloração para uma delta mais uma coloração que ainda é ótima. E a gente foi para uma outra delta mais uma coloração que também é ótima. Só que como a gente já assumiu que o grafo não era delta mais um colorível, né? O índice cromático é maior do que delta mais um, então a gente chegou nessa contradição aí, desses ciclos ímpares aí, em que aqui tinha um ciclo ímpar. Beleza, isso aqui eu não preciso mais olhar esse ciclo ímpar, porque eu estou olhando essa coloração aqui. Agora, nessa coloração, eu achei um ciclo ímpar, mas eu achei um vértice que dá buraco. Que ele não está no ciclo ímpar. Aliás, ele não está num ciclo, que dirá num ciclo ímpar, né? Porque ele tem grau 1. Bom, basicamente é isso, gente. Alguma pergunta ainda, Luiz? Não, eu entendi. É porque tinha ficado um pouco confuso essa parte do ciclo. Eu achei que poderia ter um ciclo par no meio e existir esse ciclo ímpar das arestas
tinham a mesma cor. Entendi. Aí não ia ser induzido também, né? Mas você entendeu que não pode, porque você entendeu que esse vértice ele tem grau 1, tem alguma aresta que tinha aqui chegando nele, que era essa, vai continuar existindo aqui nesse H duas linhas. Então, o H', esse H', ele vai continuar tendo aqui em H duas linhas. Aí que dá o buraco, porque ele vai continuar tendo aqui em H duas linhas, e além disso, H duas linhas ele é um ciclo ímpar. Mas aí que está o buraco. Você não pode ter um vértice de grau 1 e ele está no ciclo. Eu entendi, Entendeu? entendi. Então, é isso. Esse é o teorema de Wisen. É um teorema bonito ele, bonito. Alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Põe o nome de vocês aí. Pode Professor, falar, Arnaldo. Oi. fala no slide da frente, por gentileza. Esse? Esse é o Esse é o último. último, né? Que tinha um subgráfico gerado por Aqui? I0. Isso. Então, só para eu entender uma anotação aqui. Tá. É um subgrafo gerado por essas duas cores que contém um vértice U. Então, Entendi. tem um vértice U aí saindo dele o que tem em relação a ele. É um subgráfico gerado por todas as arestas que tem aquela cor. Isso. Aí Entendi. você sai do U, né? Com essa cor. Ou é o I0 ou é o IK que está aparecendo ali. Depois você vai continuar. Tem o que? O IK e o I0 aí. E aí você vai para frente. Entendi. Entendeu? Que repara que isso tudo que eu estou falando, eu estou usando muito o que a gente provou na aula passada. Por isso que o início da aula eu tentei relembrar esse enunciado. E esse G, ele não pode ser emparelhamento, né? O G. Esse G gerado por essas arestas. Não, não é. Não é emparelhamento. Porque Porque tem senão poderia repetição, ter né? uma melhoria. Entendi. Beleza. Eu posso até retornar aqui, ó, o enunciado da aula passada, o teorema. Show. Aqui. Aqui. Ó, seja G um gráfico com uma coloração ótima, tal que existe um vértice U satisfazendo. Uma cor I0 não é representada em U e uma cor I2 é representada pelo menos duas vezes em U. Então, a componente que tem essas duas cores, né, as arestas dessas duas cores, e contém um vértice U, é um ciclo ímpar. Então, repara que é esse enunciado que eu estou usando o tempo todo aqui. Quer dizer, o tempo todo não, eu usei duas vezes, né? Usei para recolorir e obter o H', e usei para recolorir e obter o H duas linhas. Certo? Certo? Então, é por isso que é um ciclo ímpar, não é um ciclo par. E aí esse lance da contradição é em relação a esse vértice VK, a voltar para cá, né? Voltar para o... Então, é em relação... Acho que ainda está compartilhando. Ah. Então, isso, aquele lema ali que eu acabei de mostrar, ele é para argumentar o H', o que é o H' e o H duas linhas. Ele é para argumentar isso. E baseado em H' e H duas linhas, a gente tem a contradição em relação ao vértice VK. Repara que o vértice VK ele está em H' e ele está em H duas linhas. Em H', beleza, ele está com grau 2. Agora em H duas linhas ele está com grau 1. Porque essa aresta aqui, na recoloração que eu fui usar, ela passou a ter valor IK mais 1, não IK.
e eu estou induzindo para o IK I0, entendeu? As arestas de I0, elas se mantêm aqui, porque eu não estou mexendo nelas. Beleza? Beleza, beleza. Então é Agora, isso, beleza, agora eu vi. tá? Então, bom, é isso. Bom, gente, é isso. Bom, isso é gente não, né? Tá? Eu acho isso aqui muito bonito. Por isso que eu quis deixar ela na aula só hoje só isso, para a gente entender bem esse teorema, que é longo, né? É um teorema, tem que entender bem os detalhezinhos, porque tem muita coisa acontecendo aqui, mas não tem nada mais para falar, não. É isso, tá? Alguma pergunta? Se vocês forem olhar o Bond-Emerge, a demonstração também é assim lá. Só acho um pouquinho mais curto o que ele escreve. Mas eu acho que com isso tudo que eu falei, eu acho que complementa bem assim o teorema. O que ele quer passar no teorema, né? Repara que isso aqui é uma demonstração por contradição, tá? Não ok, eu não entendi, Arnaldo. O que que é não ok? Não, não tem pergunta. Tá Ah, tudo tá, ok. tá. Tá. Esse teorema de Wiesen, dessa primeira edição do Bond-Murt, ela é feita assim, por contradição, exatamente essa sequência de ideias que eu passei para vocês. Então, tem vários outros livros de grafos, né? Tem a própria segunda edição do Bond-Murt. A segunda edição ele mostra diferente. Ele mostra por indução e o Distel é outro material de grafos também. O Reinhard, Reinhard Distel é um livro muito famoso também em grafos. Ele mostra também por indução. O Douglas West faz a demonstração também por contradição, muito parecida com essa aí. Então, se vocês quiserem olhar outros materiais, né, vocês podem ficar à vontade aí, tá? Mas basicamente é esse processo de recoloração aí, tá? Não tem muito de diferença aí, não. Beleza? Bom, é isso. Posso encerrar? Por mim, sim, sem problemas. Por mim também, tô tranquilo. Tá. Então, sei lá, se vocês tiverem tempo, aproveitem para estudar de novo essas duas aulas, né?